Podcast Direto ao Ponto. Direto ao Ponto. Com Luiz Valério. Satisfação de receber aqui em nosso programa de hoje o professor Paulo Roberto Severino Rakoski, um profissional muito conceituado na sua área de sociologia, da ciência política. Eu o convidei para vir aqui conversar conosco sobre as eleições municipais, esses preparativos, a campanha, o desenrolar dos acontecimentos. E a gente vai tratar o assunto à luz da ciência política. Vamos tentar simplificar para você entender, mas à luz da ciência política e da sociologia. Paulo Rakoski, seja bem-vindo ao Direto ao Ponto. Grato pelas palavras, generosidade da tua parte. A gente trabalha profissionalmente com a área de formação, que é a vida professoral, e essa outra área que a gente tem de formação, que também é uma área de importância. Ela passou a ser mais valorizada, eu acredito que nos últimos 15 anos, porque tanto a sociologia política, a ciência política, a politologia ou mesmo as ciências sociais, elas eram muito mais acadêmicas às vezes, né? E o jornalismo, por conta das novas tecnologias, começou a trazer a voz e o diálogo, essa interlocução dos especialistas em várias áreas, dentre elas a política. Tirando da academia para popularizar, né? Para popularizar, para poder a população dominar a técnica de observar, para politicamente errar menos, né? Porque o que sempre se falava é que a nossa população ela tem memória curta em relação às eleições anteriores, né? E como ela participa das eleições, muitas vezes ela se desvincula dos candidatos eleitos e ela perde o espaço social de cobrança ou de participação política, porque habituou-se, né, por parte dos candidatos eleitos, eles se desvincular do eleitor porque ele tem um problema a menos, né? Problema a menos no sentido bastante objetivo, que é não vai ter ninguém solicitando uma boa gestão, uma boa administração ou um bom trabalho legislativo. Então, eu acredito que muitos candidatos, às vezes de má fé, claro, tem muitos de boa fé, mas eles preferem ter uma relação bastante fria com o eleitor, emocional no período eleitoral, mas fria no processo do continuar, né? Nos 4 anos seguintes, geralmente é um distanciamento e há um reagrupamento de interesses, onde parte das pessoas que votaram ou apoiaram, que participam desse processo eleitoral e depois do processo de participação administrativa ou legislativo. E em detrimento de 90% da população que não tem acesso a esses poderes, né? Nem o executivo nem o legislativo. E exatamente por isso nós convidamos, uma das muitas conversas que nós vamos ter, se for do seu interesse, Paulo Rakoski, a população precisa entender alguns conceitos que muitas vezes não se entende. Como, por exemplo, tem muita gente, inclusive os próprios parlamentares, muitas vezes não sabem qual é o papel de um vereador, né? E aí é importante esclarecer sobre isso. É importante que a população esteja informada para fiscalizar e compreender qual é o verdadeiro papel de um vereador. Aí eu pergunto, à luz da ciência política, qual é o papel de um vereador? O aspecto efetivo, legal, ele tem um olhar de observação, né? Ele é um cuidador da máquina pública, né? Não só do legislativo, mas também do executivo. Ele é um fiscalizador, ele tem o caráter propositivo de leis, né? Não só de apresentar, mas também de aprovar leis, organizar o orçamento público do município, viabilizar as necessidades da população. Ele é uma espécie de advogado, né, das camadas periféricas das cidades, né? Então, a maior dificuldade que a gente tem não é tanto na atuação, mas é na fiscalização no decorrer do mandato. E anterior a isso, algumas propostas que eles fazem que ela não está na pertinência, destoam do papel do vereador, da verdadeira função do vereador. E que, né? Alguns entram em choque com demandas estaduais ou demandas federais, porque o vereador ele está no âmbito municipal, então o vereador às vezes ele pensa a cidade como um caráter urbano tão somente, e o vereador também tem que pensar essa cidade com aquele espaço urbano, né, que são os bairros mais periféricos, geralmente espaços maiores, de um cinturão de produção de hortifrutigranjeiros ou da parte rural. Os municípios têm a parte rural e ela precisa ser atendida, visibilizada, e esse vereador tem que trazer essas demandas do interior também para o diálogo no perímetro urbano da cidade, no caso na Casa Legislativa. Então esse sujeito, além das regras
jurídicas e políticas que ele tem que respeitar, ele tem que habilitar leis adequadas, né? Não aquela prática do brasileiro, né, de leis que não pegam, mas ele tem que viabilizar leis que não causem dano ao erário nem a terceiros e também que sejam minimamente viáveis e salutares para o interesse público, né? Um aspecto que eu considero importante a gente ressaltar é exatamente a relação poder legislativo, poder executivo, porque acontece também o seguinte, né? E é uma das reclamações. O vereador se elege com o papel constitucional de fiscalizar as ações do executivo, o emprego dos recursos públicos de forma que beneficie a coletividade. E aí, quando ele chega na Câmara Municipal, ele começa a fazer o jogo unilateral. É quase como se poder executivo e poder legislativo fosse uma coisa só, né? E aí isso é prejudicial para a população também, né? Naturalmente que sim. Por exemplo, vamos falar aqui de Boa Vista, sem fazer juízo de valor do caráter histórico, mas o nosso patrimônio estruturado, né, da município é mais de R$1 bilhão. Então é um orçamento bastante grande. E também o vereador ele não pode ser só oposição no sentido de ser uma ação de contrários. Uma oposição gratuita não dá também, né? Ele tem que ter uma oposição objetiva e responsável, porque ele tem que saber que um embate com o Poder Executivo é danos à população. Não é o Executivo enquanto estrutura... personificado na figura do prefeito, mas o Executivo instituição. Né? Então, esse sujeito da máquina pública, esse gestor, esse administrador da máquina pública, que é o Executivo, ele tem que estar lá presente. E o Legislativo, ele é o fiscalizador. O vereador, ao fiscalizar, ele tem que ter uma ação efetiva não só emocional, mas também de ordem ético-moral, né? Às vezes a gente até parece que essa fala está comum, né? A eticidade e a moralidade dentro da máquina pública, mas é um princípio mínimo necessário de que a ação da vereança não seja uma ação venal, né? Ele não pode transformar o poder legislativo em balcão de negócios. Ele não pode querer sempre... Está famosa a situação no Brasil, que é a rachadinha, né? O sujeito não pode querer a rachadinha, a participação na demanda orçamentária a partir de convites de empresas e empresários para fins de executar atividades públicas frente ao Executivo, e esse orçamento é dividido em parte para esses legisladores e às vezes até membros do próprio Executivo. E daí, não é, professor Paulo Rakoski, a importância da educação política da população, para fiscalizar, para entender, para compreender e, instrumentalizado com esse conhecimento, cobrar uma atuação condizente com o papel do vereador, né? A nossa maior dificuldade, Luiz, eu acredito que é um fenômeno nos mais de 5.570 municípios brasileiros, se eu não me engano é 5.570. A nossa maior dificuldade é um sistema republicano que temos, que ele não tem uma ação de recall, né, ou de troca. Se o sujeito traz a peça estragada, você não consegue levar lá para substituir. Então ele vai ficar 4 anos naquele mandato sendo um mau vereador, a não ser que ele incorra em crime. E depois, né, tem que ter uma ação do Ministério Público, depois tem que ter uma ação dos pares para caçar o mandato, aquela coisa que às vezes não ocorre. Até que às vezes se consiga comprovar as denúncias, etc. Então, a gente não tem um sistema de recall, de troca no poder legislativo. Essa é a nossa maior dificuldade. E não temos um departamento ou um lugar de defesa do eleitor, não é do consumidor, mas defesa do eleitor, que o eleitor vai lá e reclame daquele vereador e ele apresente uma queixa como cidadão comum, né, como cidadão digno da ação do voto, possa linkar lá as dificuldades jurídico-política e administrativa da incompetência desse vereador, ele queira retirá-lo do mandato. Não vai ocorrer isso. Então, assim, o nosso eleitor... Nós temos, assim, de certa forma, a carência das mãos amarradas no intuito da ação do voto. Depois do voto cabalado, depois fez o escrutínio, elegeu alguém... Até vou fazer uma ironia, mas é a verdade. Os sujeitos trocam a vida porque ele, de certa forma, ele vai ter menos danos, ele não vai responder a muita gente, por mais que represente muita gente e deveria responder a muitas pessoas, e ele recebe quase que uma loteria. Deputados federais, senadores, deputados estaduais e vereadores. Esses membros do Legislativo, no caso agora para essa eleição do Legislativo. Então, assim, uma espécie de loteria no sentido numérico, né, orçamentário. Sim, claro. A vida dele muda, tem pessoas às vezes que têm um patrimônio muito pífio
entra na vereança e sai com um patrimônio bem efetivamente gordo. E na eleição seguinte declara com a situação de quase pobreza, como muitos fizeram na prestação de contas da Justiça Eleitoral este ano. Não só isso, mas, por exemplo, o salário médio do nosso vereador ele é bastante robusto. E aí todos aqueles penduricalhos que temos também na parte de administração do gabinete, né? Ou às vezes orçamentos de bancada, aquela coisa toda. Então, às vezes ganha hora extra para fazer trabalhos, para votar leis, etc. Então, uma série de coisas que vai entristecendo o eleitor. É o nosso maior desafio, que o eleitor esteja estimulado a participar, esteja estimulado a fiscalizar, esteja estimulado a cobrar. Agora, qual é a nossa maior dificuldade? É que a ressonância geralmente ocorre junto ao eleitor nos meios de comunicação, rádio, TV, jornal e no web comunicação, porque o eleitor sozinho, ele fica que nem o espantalho de posto, né? Ele vai ficar bradando nas esquinas e falando nos bares, em casa, nos eventos, e ele vai ser rapidamente entendido como um sujeito que não tem paciência para a ação desse legislador, porque tem que dar um crédito, né? Então, o eleitor não pode ser o espantalho de posto, ser usado só no período eleitoral, ele também tem que ser ouvido, né? Claro que apresentar essas relações de crítica incomoda, né? Então, tanto é que uma, duas situações aí de afastamento de vereador que a gente teve, por motivos relativamente graves. Do contrário, eu sempre falo, né, a invisibilidade da nossa Câmara de Vereadores, não só na capital, mas nos outros nos municípios interioranos é muito pior. Infelizmente, então, você vai, eu não sei, você deve ter ido a municípios como Baliza, por exemplo, Caroebe, que é aquilo, hein? São cidades históricas, já com alguns anos de emancipação política, parece uma vila abandonada. Cadê o legislativo? Cadê o executivo? Cadê a bancada federal? Cadê as pessoas que dizem trabalhar pela população, né? Eu vejo um empobrecimento. Ao longo de 14 anos que eu observo, quase 14 em loco, né, e há 15 anos, 16 extra-estado, eu vejo um empobrecimento da população das cidades do interior, em especial essas populações rurais periféricas à estrutura dessas pequenas cidades. O empobrecimento material e muito infelizmente o empobrecimento educacional, porque inviabiliza muito a qualidade de formação educacional dos membros das famílias. E aí a gente entra num ponto, professor, que é exatamente a questão da falta de compromisso desses políticos, porque e o fato de que os legisladores e os chefes do executivo, eles saem da sociedade, eles não caem de paraquedas, eles não vieram de Marte, né? Baliza, por exemplo, não reelege prefeito há anos. Não tem prefeito reeleito em Baliza há muitos anos, desde que eu estou aqui, há 18 anos. Rorainópolis não reelege prefeito há anos. Geralmente os prefeitos são reprovados na urna. Mas o que sucede acaba cometendo os mesmos erros e deslizes do anterior. E o município não progride. É preciso também que a população tenha mais qualificação na hora de votar, né? Eu acredito que assim, eu sempre penso, talvez algum dia eu esteja errado, mas assim, o histórico das pessoas é necessário e a fiscalização é urgente. Então a pessoa pode ter uma boa vontade, né, uma boa índole, não só pessoal, profissional às vezes. Ele é candidato e se elege prefeito, né? Ou vereador, em caso prefeito, Poder Executivo. Depois tem que ter uns órgãos controladores e de fiscalização do próprio sistema federal e estadual e do próprio sistema municipal, né? Para não se perder a boiada aí, não se perder o domínio técnico da coisa. Senão, a não prestação de conta se torna um vício, né? As pessoas, fica aquele elemento, eles passam a viver da política e não para a política, porque hoje, no processo sócio-histórico brasileiro, o orçamento público na demanda orçamentária política é muito alto. Então é muito fácil, alguém entra e se apropria do erário público ao seu bel prazer, ou a terceirização dessas demandas para empresas familiares. E aí que ocorrem os desvios, né? As atividades e obras têm que ocorrer, só que quando você carrega recursos e canaliza para alguns setores, forma-se uma elite econômica nesses pequenos municípios e essas pessoas se dão bem em detrimento do empobrecimento em 90% das populações, principalmente nesses municípios interioranos. E a capital não é distinta, não é? Só que a nossa robustez é maior, né? Mesmo que a miséria campeie largo, a gente não consegue observar em tanto volume financeiro, mas tem um orçamento muito grande, muitas vezes é carreado e canalizado para interesses escusos. As obras aparecem, mas se você for fiscalizar a qualidade técnica, elas são muito precárias. Nos 15 municípios do estado de Roraima,
você vai ver que deixa muito a desejar. Vamos verdade. falar na parte de escolas, né? Escolas, a parte de apoio da infraestrutura urbana, esgoto, saneamento, asfalto, ou a parte de urbanização, ou parte de calçamentos, né? Tanta coisa. Tem as famílias do crime, do delito e do desvio público. Então tem que combater-se ao todo e ao rodo, né? Sendo radical efetivamente, indo à raiz do problema. Do contrário, a gente sempre vai estar querendo não entender como que alguém que era muito empobrecido cria uma empresa muito pequena, pega uma obra orçamentária, porque qual é o maior embate disso? Você pega uma obra de 10 milhões, mas o capital ativo da sua empresa não tem 1 milhão. Né? Como é que você vai cobrir empregados, despesas, etc. Então, o orçamento da sua empresa é quase nada. Do ponto e de você vista... pega uma obra milionária, como é que você vai pagar? Chega a ser inexplicável isso, né? Então, são essas questões que fiscalização de todas as ordens, do Executivo, Legislativo, Judiciário, né? E a própria sociedade civil, associações, sindicatos, cooperativas, todo mundo tem que fiscalizar. E, naturalmente, um grande trabalho que se faz, que são os meios de comunicação. E esse ano é um ano atípico, um ano de muita dor e muita perda, né? Infelizmente, a gente tem mais de 600 óbitos aqui no estado. Então, as pessoas, assim, elas estão impactadas, elas são emocionais, elas querem futuro melhor para os seus, para o todo, querem uma dignidade e uma moralidade para as suas vidas e não tem a quem recorrer, né? Tem 2 temas que a gente não pode deixar de falar. Um deles está na moda, ou pelo menos está muito difundido, fake news, né? E é um assunto, um instrumento bastante perigoso porque ele prejudica vidas, né? A difusão de notícias falsas. É um termo assim dúbio porque se é falso não é notícia, mas se deu o nome de fake news ou notícias falsas, que são disseminadas por WhatsApp, por Facebook, enfim, nas redes sociais de uma forma em geral. É preciso que o eleitor tenha muito cuidado com isso, né? Olha, quando começou as novas tecnologias, e tu foi uma vertente antiga nisso aí, antiga não digo, né, há mais de 15 anos, possivelmente aqui no estado há 18 e até antes quando tu estava fora do estado. Então tu trabalhou nas disciplinas de formação do web jornalismo, etc. Então o que acontece? Nós tivemos uma velocidade muito rápida, um descontrole social desses modelos tecnológicos e, naturalmente, tudo que tinha na chamada vida real passou para a vida virtual. O delito e o crime não seria diferente. Se antigamente tinha a fofoca, a falácia e o simulacro no sistema de comunicação. Aqueles jornais de ocasião de eleição que também eram fake news, Isso, né? Eram fake news, atacavam pessoas, desqualificavam vidas e etc. Né? Até tanta coisa que acontecia que a gente até, na memória do tempo, a gente esquece um pouco. Com a velocidade da fake news, se potencializou isso e ficou uma guerra de informação e contra-informação, quase uma relação de espionagem, né? Você vai lá, desqualifica o eleitor, o candidato, desqualifica... Até descobrir de onde partiu, né? E aí pronto. O prejuízo está feito. É muito difícil retornar. São fenômenos que você não consegue reaver uma vez lançado, né? É um sistema novo, né? A humanidade não estava preparada e aí todos nós somos vítimas nesse processo, onde a fake news possa estabelecer a ideia do critério do voto. Começou, talvez o maior evento foi dos Estados Unidos, onde elegeu a atual presidência, depois disparou em vários países do mundo e chegou às eleições municipais, né? Então, agora esse ano está um pouquinho mais controlado, mas como boa parte dessa campanha ela vai ser web... vai ser uma campanha virtual, né? Vai ser toda ela virtual por lá, a necessidade da qualidade de segurança de vida e de saúde por conta do coronavírus, mas no entanto o controle ele é muito pífio, né? A gente não consegue o domínio técnico, por mais que tente desmascarar, desmentir fatos falsos, ele é muito adverso. Então o eleitor ele tem que estar muito atento, mas a dificuldade do eleitor é como de diversas áreas profissionais, a gente não domina toda uma área, a gente estuda todo dia, né? Também tem a vida profissional, mas não dominamos todas as áreas, né? A gente tem a área das ciências humanas, talvez não seja tão bom lá nas ciências exatas. Exatamente, que é o meu caso, por exemplo. E o eleitor tem essa dificuldade, então ele não vai ter um domínio de todas as questões e se populariza, né? Então, seja por embates familiares, grupos de família no WhatsApp ou de outro sistema de rede, e depois, pronto, uma vez feito isso, você não consegue reverter, e uma vez o voto estando na urna, as realidades não tem como mudar. Você vai eleger candidatos de baixa dignidade e com suspeitas de ordem gravíssimas, né? Diga-se de passagem. E aí você perde seu voto no sentido que, como eu falei, a gente não tem um sistema de recall e não tem o direito do eleitor, em vez de ser direito do consumidor, do eleitor, que você pudesse
propor uma ação lá de incompetência e inabilidade desse membro do Poder Executivo ou do Legislativo. Infelizmente não temos, e a fake news ela trouxe esse fenômeno de impacto, e ela tem um impacto também emocional, psicológico, do qual o eleitor ele é atingido milimetricamente. Agora saiu um documentário, né, o Dilema das Redes. Eu ia falar exatamente sobre isso, você já conhece, já deve ter visto, eu vi esse final de semana. Quando saiu, eu olhei faz acho que uns 30 dias. Causa muito impacto. Eu olhei uns 15, 16 dias aí. E muita gente já deletou as contas nas redes sociais por conta do quão grave e da denúncia trazida pelo documentário, né? As pessoas, elas percebem. Tinha tido um documentário antes sobre a eleição nos Estados Unidos que elegeu o Donald Trump, né? Então foi a primeira, que foi a crítica ao Facebook, ao sistema de divulgação. Só que com o Dilema das Redes as pessoas se perceberam como elas são estimuladas emocionalmente. E aí, claro, com o Dilema das Redes, você observa que na tua timeline, ocorre na tua, ocorre na minha, que é à la carte, né? Tudo aquilo que tu gosta aparece na tua timeline, aquilo que tu não gosta não aparece. Porque é um sistema matemático, né? Que vai estabelecer o teu estímulo-resposta. É quase uma relação skinneriana e pavloviana, ou seja, é aquela história do rato e do queijo. E eles trabalham exatamente com essa teoria, né? De condicionar o usuário a consumir aquele conteúdo para atingir aquela finalidade. Isso. Ele vai consumir produtos e serviços. O maior objetivo é o usuário, porque o usuário é a nova mercadoria. Até o documentário fala isso, né? Que o usuário é o produto. É o produto, né? A gente pensa no produto como uma mercadoria, né? Porque ele é um resultado econômico, social, político e cultural. E ele tem uma relação objetiva, né? Então você consegue mudar os fenômenos sociais e culturais e a demanda orçamentária de municípios, estados ou países a partir da eleição de pessoas através do processo da fake news, que envolve esse dilema da rede, que é o estímulo-resposta, essa parte emocional que o eleitor, vamos pensar assim, né? As redes sociais deveriam ser, né? Como pelo menos a legislação diz lá, todo mundo com mais de 18 anos. Então é todo mundo apto a votar. Todo mundo que tem rede social está habitualmente estimulado a ser conduzido emocionalmente a produzir um erro do qual ele é o vilão. Ele é o alter ego da sua própria desgraça, né? Então porque ele não sabendo disso, e tá aí que é o dilema das redes, as pessoas estão saindo muito das redes sociais, porque eles se sentiram manipulados. Sem falar o termo de horas que tu fica, né? A queima de um bem valioso que não volta mais, que é o tempo, né? Nem um dia volta mais, todo dia é um dia novo, mas é um dia a menos. Horas a mais não são horas a mais, são horas a menos em nossas vidas. A gente a barba vai branqueando, o cabelo vai caindo, e eu vou falar na nossa condição de Homo sapiens, né? Mas assim, o envelhecimento ele chega para homens e mulheres. As mulheres sentem mais, mas os homens também envelhecem. Eu digo sentem mais porque culturalmente é construído dessa maneira. Mas se a gente pensar, contabilizar essas horas de tecnologia e redes sociais, como a gente é conduzido em nossas vidas, a gente é vítima e algoz de si mesmo. Né? E tem o efeito de dano psicológico. O documentário fala em aumento da depressão, da ansiedade, da ânsia pelo suicídio nos jovens. É realmente algo muito profundo, né? Esse impacto não tem como reverter, e até tem um breve comentário na obra e em outros artigos que a maior dificuldade vai ser as novas gerações. Quem está aí com 1, 2 anos agora, que eles vão ter esse impacto de estímulo-resposta muito maior do que talvez o impacto que teve o cinema, depois o rádio e depois a televisão, né? Que são 3 sistemas de comunicação em escala, né? É muito mais impactante, porque quando o jornal era impresso, ele tinha uma demanda pequena e leitores pequenos. No cinema você não precisava ser alfabetizado, com o rádio também não, né? Ou não tendo domínio técnico para ver cinema e nem para ouvir rádio. E com a TV também. Então é a nossa quarta onda de grande impacto comunicacional, que as novas tecnologias, está para impactar mais pesadamente as novas gerações, que são as gerações que estão aí com 1 ano, 2 anos e 3 anos, que terão mais impacto psicoemocional e comportamental. Então, partindo desse pressuposto que viu-se a fonte da fake news como forma de eleger pessoas. Muito obrigado por ter vindo ao programa Direto ao Ponto. Eu que agradeço, sempre precisar estar à disposição. Então é isso, meu caro internauta, minha cara internauta. Este foi mais um episódio do podcast Direto ao Ponto, tentando contribuir com o debate político, falando sobre política, sociedade, cultura na internet. Até o nosso próximo encontro, então, aqui no podcast Direto ao Ponto.